Tudo bem com vocês? Eu sou a Lília do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para vocês. Bem, como estamos em 2020, né, e neste ano ainda não falamos referente aos piores comunes para se fazer a cidadania, achei que era conveniente vir a falar com vocês novamente esse ano sobre esse tema, tá? É, Especialmente eu quero enfatizar que nós aqui da Simonato já fazemos cidadania há quase 5 anos. E nesse decorrer de tempo aconteceu inúmeras mudanças. O que a gente chamava de maus comunes hoje se transformou em uma coisa muito complicada, né? Porque a gente antes chamava de mal comune porque o comune demorava, porque isso, porque aquilo, era mais questão mesmo de fluxo de processo. E hoje a gente chama de mal comune porque esses comunes, além de tudo isso, né, aconteceram inúmeros casos de cancelamentos e problemas com fraudes em processo de cidadania, tá? Quero explicar que primeira coisa que um cliente precisa estar atento quando ele vai fazer o seu processo de cidadania, obviamente, de dar uma pesquisada na internet referente a esse comune para ver o que é que estão falando a respeito dele, né? Segundo momento, ver como é que procede o seu assessor, né? Quais são as intenções dele, como é que ele vai te vender essa coisa de cidadania, porque aí também já entra a índole da pessoa que você está contratando, né? O que acontece? A gente sabe que não se faz cidadania em 15 dias, não se faz cidadania em 45 dias, né? Inúmeras vezes que vocês devem ter visto os meus vídeos, ou se você está chegando agora novo no canal, cidadania é um processo que leva tempo, né? Nós costumamos dizer para os nossos clientes que vêm para cá, para a Itália, para fazer o processo, que você sabe o dia que você vem, mas não sabe o dia que você volta, tá? É um processo de no mínimo 80, 90 dias, tá? Quem te falar que tá fazendo cidadania em tempo recorde aí é meio complicado. E aí eu falo para vocês por experiência nossa. Quando a gente começou a fazer cidadania 5 anos atrás, nós conseguimos fazer processo aqui. Inclusive, eu já fiz um processo em 45, 60 dias. Hoje, já mudou esse perfil dos comunes onde eu trabalho, que são os mesmos desde quando eu comecei, tá? Por que que acontece isso? Acontece por conta dos escândalos que vão acontecendo, tá? Quando existe um problema, né, que acontece relacionado à cidadania, um cancelamento, uma fraude, documento falso, residência falsa, problema com pagamento de propina e etc., os comunes começam a fazer alguns procedimentos internos, na verdade, tá? Eles criam normas internas, tipo um manual de procedimento, eles mudam esse manual de procedimento para que eles possam garantir ainda mais a solidez do processo, tá? Enfim, explicando isso, eu gostaria de falar para vocês referente aos comunes de 2020 que eu realmente não recomendo por inúmeros detalhes. Detalhes esses que são acúmulo de processo, por isso o comune tá demorando demais para fazer o trâmite. Aborrecimento por parte do comune, né? Por algum assessor tá levando muito cliente para aquele comune especialmente, e aí tornar o processo um pouco mais lento, né? Quando aqui na Simonato o cliente pergunta assim, mas vocês ficam em qual cidade, em qual região, em qual não sei o quê, em qual província? Gente, não falo em qual província, eu tomo o maior cuidado para que a gente tente evitar, né, que as pessoas saibam aonde exatamente a gente faz o processo e aí acabam vindo para cá nessa intenção, né, de estar fazendo o processo também. E nesse movimento a gente acaba gerando aí um acúmulo enorme de entradas de novos processos que vai fazer com que o comune fique lento. Isso aí é óbvio, tá? Mas vou falar para você os comunes, no geral, nos quesitos acúmulo de processo, por isso o comune é lento, fraudes, tá? Comunes onde tiveram fraudes, né? No caso, pessoas que esquentaram o documento, pagaram para que aquilo acontecesse, tá? Comunes onde tiveram pagamento de propina,
e comunes aonde tiveram processos realmente montados, tá? Existe quando você frauda um documento num processo, existe quando você monta um processo do começo ao fim, né? De pessoas que às vezes nem é descendente e aí chega aqui e vira descendente, a gente não sabe nem como que isso é feito, tá? Então eu vou falar para vocês uma lista, não vou apontar para vocês 10 nomes, 20 nomes, tá? Porque hoje o que você precisa observar para esse comune ser bom é um comune que trabalha honestamente, tá? Hoje não é mais a questão do comune que faz o processo rapidinho ou do comune que demora mais. Não, é o comune que tem um procedimento correto, que está trabalhando corretamente, tá? A gente mudou o conceito de comune que era ruim, porque o comune que era ruim no passado, há 5 anos atrás, era aquele comune que demorava para terminar o processo. E na verdade hoje o comune que a gente chama de ruim não é só o que demora, né? Hoje tem muitos outros requisitos que a gente precisa observar, como a idoneidade do comune, tá? Isso é muito importante. Assim como eu, deve ter vários assessores que trabalham em locais em que a gente conhece o processo e sabe que o processo está sendo feito de maneira idônea, né? Então, hoje, o perfil do comune bom é o perfil do comune que é rápido e que trabalha honestamente, tá bom? Então, vou começar a falar para vocês. Primeira cidade, tá? Não tem ordem, estou falando aleatoriamente. Savona é um comune onde a gente teve problemas de cancelamento de cidadania, tá? Por conta de falsidade ideológica, se eu não me engano. Ornovaso é um outro comune que também teve problema. Domodossola, se eu não me engano. Tô abaixando o olho que eu tô lendo aqui a minha colinha. Meina, que é uma cidade bem pequenininha. Novara. Monza, que foi aquele boom de mais de 800 cidadanias canceladas. Agora, essa cidade, especialmente, tome muito cuidado e observe, tá? Ospedaleto Lodiano. Ospedaleto Lodiano, na região de Lodja, foi onde teve aquelas mais de 1.300 cidadanias com problemas de fraude, tá? Né? Então estejam atentos se vocês estiverem contratando alguém ali por aquela região. E é importante falar também que às vezes acontece um problema em um comune ali pequenininho e eles vão e correm para os outros que são na região. Então tem que se atentar, tá bom? Pavia, tá? Pavia é um grande problema porque em Pavia houve um acúmulo, né, de assessorias montadas e aí o comune estufou de processo e teoricamente os processos estão todos em atraso. Eu sei que tem gente aí esperando, já veio, diz que fez o processo, porque eu não entendo como é que é isso, porque os meus clientes aqui eles chegam, quando eles vão embora com documento na mão, né? E Pavia, a pessoa vinha fazer a cidadania, ia embora e ficava aí esperando 2, 3 anos para poder sair a cidadania. Não entendo como é que é feito esse tipo de processo, eu desconheço, tá? Mas enfim, devem se atentar. Pavia e região, tá bom, gente? Outra cidade que também é um comune que a gente tem que falar pela demora inúmera, né, de tal, é Milão, tá? Milão, Firenze, Gênova, Roma, que são cidades grandes, e aí a gente tá falando já de processos que levam mais tempo pela questão da demanda deles, tá? Não porque o comune tem algum outro problema. Então, o que eu gostaria de enfatizar nesse vídeo para vocês é que hoje o perfil mudou, né? Então, quando a gente coloca vídeo no canal falando sobre retificação, falando sobre pagar para você, pagar um cliente, uma pessoa para fazer a análise dos seus documentos, né? Porque você precisa retificar corretamente, tudo isso é uma engrenagem, né? Tudo isso quer dizer que se você tomar esses cuidados, quando chegar na fase do comune, especialmente, o seu processo vai correr tudo bem, porque não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né? Imagina você sai lá do Brasil, quando você chega aqui, passa o documento no comune, o comune vira para você e fala, olha, tem uma retificação aqui que não foi feita e que precisa ser feito, né?
Então, quando a gente chama atenção para vocês nesses detalhes que são primordiais, né? E hoje, em pleno 2020, eu ainda recebo muita gente, mas, gente, é muito. É assim, ó, 40% das pessoas que procuram, elas vêm com a gente achando que não precisa retificar documento. Eu fico assustada, tá? Porque a retificação, né, assim como a análise e etc., são ferramentas que precisam ser ativadas no momento da construção desse processo de cidadania, que quem está metido nisso sabe o quanto é complicado, né? Mas que precisam estar envolvidas nisso para que quando você escolher o Comune, né? A hora que você chegar com seus documentos lá, tudo flua de maneira mais correta e mais, vamos dizer assim, mais tranquila possível, tá bom? Então, basicamente, são essas as cidades que eu gostaria de frisar. Gostaria que vocês entendessem as mudanças que vão acontecendo no mundo da cidadania e o quanto isso interfere em cada coisa, em cada passo do processo, tá bom? Vamos deixar a listinha aqui embaixo na descrição, os nossos contatos também. Caso vocês precisem de qualquer serviço da Simonato, nós estamos disponíveis, tá? Se você chegou agora no canal, gostou do vídeo, dá um like pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo novo. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente no Instagram, porque o nosso Instagram, lá você vê as nossas atualizações, chegada de cliente, cliente finaliza no processo e etc. Lá você vê tudo isso no nosso Instagram, tá bom? Não esquece que com a Simonato é preto no branco, bacione!